Safe Condo, acesso identificado à garagem. Safe Condo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servipa. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Segue a Pauta e hoje estamos aqui felizes porque temos de volta nosso hoster e nossa advogada em loco, ou seja, de volta ao nosso país. Melhor não poderia ser. Fala, Tiago! Pessoal, muito bom poder voltar à nossa casa, tá? Tivemos uma temporada fora, temporada de novas experiências, muito conteúdo para a gente fazer comparativos com a nossa realidade aqui no Brasil. E está no Segue a Pauta, mais uma vez na bancada pretinha com ela, né? A minha Xuxa dos condomínios. É uma sensacional, né? E poder conversar um pouco com Nádia, com Cida, com vocês que estão em casa e voltar ao projeto do Segue a Pauta, que esse projeto foi feito para você, você que vive em condomínio, você que é prestador no segmento condominial. Então, assim, esse conteúdo é para você, para que a gente possa elevar e profissionalizar quanto mais o segmento condominial. E é isso aqui, ó, falar um pouquinho da vivência de condomínios em outro país. Exatamente. Então, nossa pauta hoje, pessoal, é exatamente sobre esse assunto. Como funciona condomínio fora do nosso país, bem como também como funciona a função do síndico lá, se existe a função do síndico. Então, para isso, a doutora Nádia também está aqui para nos auxiliar e compartilhar com a gente as informações e os aprendizados de lá, né, Nádia? Exatamente. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação estar aqui novamente de forma presencial, gravando, né, voltando a gravar o Segue a Pauta de forma presencial, é muito bom. E estar de volta nesse quadro que é tão enriquecedor, enfim, sem comentários, né? Só uma grande satisfação e que cresça cada dia mais. Falar de condomínio voltado na questão da nossa vivência, né? Nós estivemos na Espanha, numa cidade da Espanha, no norte da Espanha, e Palência, o nome da cidade que moramos. Moramos em condomínio e não existe a figura do síndico. Lá se chama presidente. Né? O Tiago vai falar mais um pouquinho sobre o presidente. É isso, Tiago? Eu só ouvi falar em um. Rapaz, então, é surreal, é interessante a diferença, Cida, no perfil, nos costumes, você tá entendendo? Então, assim, a gente vem com uma bagagem de condomínio de 10 anos, eu sou um pouco mais novo, né? Dá para se perceber. Nádia já tem muito mais anos aí de experiência, mas não tem como a gente chegar tipo aqui no Brasil em um condomínio e sair analisando, né? Comportamento de porteiro, limpeza, estrutura, né? E não poderia ser diferente lá. E daí eu disse, não quero trabalhar, não vou trabalhar aqui, eu quero só curtir o tempo, a cultura, mas impossível. Trabalhar em algo na Espanha, diga-se de passagem, tá, gente? Porque o trabalho do Brasil lá na Espanha não parou. Inclusive, essa questão do fuso, eram 5 horas de diferença. E essa questão do fuso foi um pouquinho que pegou a gente, porque quando o Brasil acordava, o horário comercial no Brasil às 8, na Espanha nós já estávamos em 1 da tarde. Então, muitas vezes a gente terminou a assembleia 3h30, 4 horas da manhã da Espanha. Muitas vezes. Muitas vezes. Quem acompanhou aí no Instagram as postagens, quem estava acompanhando a gente diariamente percebia as postagens. Então, só que para a gente tinha essa grande diferença do fuso que maltratava um pouquinho. Então, quando a gente saía da gravação, que deitava um pouquinho, já era hora de levantar, de se organizar, tomar o seu banho para ir estudar, no meu caso, né? Eu fui com um projeto de estudar, o curso que eu iria fazer iniciava em outubro, mas o outro curso começou um pouquinho antes, que era o curso de idioma, na escola oficial lá da cidade. Então, foi muito enriquecedor, muita coisa diferente e uma grande curiosidade. Não tem portaria nos condomínios da Espanha. Isso já, assim... No condomínio de Palência, tá? Porque a gente não pode falar
pela O país vivência todo. por todo o país. Mas né, dessa cidade específica, tem muito extremamente desenvolvida, todo tipo e ramo de comércio, e a parte do imobiliário, realmente o foco grande é a locação. Mas a parte condominial em si, com o que a gente tem no Brasil, é mínima, muito mínima. Não sei se Tiago teria algo para citar e pontuar. O Tiago nesse falou aspecto. uma coisa muito interessante aqui. Quando a gente Eu sai só do falo nosso- coisa interessante. Mas assim, quando a gente sai do nosso estado ou para qualquer outra cidade vizinha, a primeira coisa que a gente faz eu acho que é um vício nosso, né? É olhar os condomínios, ver como é que tá a limpeza, como é que tá a manutenção daquele prédio. Parece que a gente começa a ter um olhar crítico, um olhar clínico sobre isso, né? E a gente não consegue passar. Então, como é que foi essa temporada lá, Tiago? Tentando equilibrar isso com a cultura de lá e a cultura daqui, porque é totalmente diferente. Então, né? estamos evoluídos em vários assuntos, tá? E também atrasado em muitos outros. Estamos evoluídos em comparação à Espanha em quê? Fachada. Estamos ano-luz, né, amor? Anos-luz. Evoluído. Padrão de fachada, não aqui, né, no Brasil, não poder estender roupas no varal, sacada, essas coisas. Todos, você tá entendendo? Uhum. Aqui, estamos bem evoluídos. Lá não. Lá pode tudo. Inclusive nos grandes centros, Nos né? grandes Se você centros. vai para Barcelona, Madrid, Valência, você vai ver uma varal. discrepância absurda. Varais, todo da janela da Cida verde, todo da varanda de Tiago vermelho com branco, todo da varanda da Nádia só branco. Não tem uma tem um padronização. Você entende o seguinte, temos aqui hoje um avanço da engenharia condominial. Aí você chega lá, tem um pano de uma fachada, de um prédio, onde não tem nada naquela fachada. Aí vai lá o condômino, o proprietário do 602, e abre um buraco apenas para entrar fazer uma janela. Então, assim, bizarro, né? É bem bizarro. Bizarro. Aí a gente chega aqui com esse padrão de conhecimento, de cultura, de responsabilidade, aí chega lá, ué, o que é isso? Como assim, Brasil? Como assim? Por outro lado, é uma coisa que me fascinou muito. O profissionalismo das empresas que atuam no segmento condominial. Questão de segurança, questão de isolamento, questão de compromisso, de horários. Você está entendendo? Os equipamentos que eles usam lá, você está entendendo? Então, assim, eu fazia muito vídeo, né? A gente conhece um amigo prestador. Inclusive nosso patrocinador, né? Lima Soluções Prediais, que eu fazia muito vídeo. Padrão Lima Soluções, né? Isso. Então, assim, eles estão muito avançados. Não tem amadorismo na prestação de serviço lá, tá? É que a construção civil lá, ela é muito rigorosa e séria. Hoje, quando a gente quer fazer uma reforma no nosso apartamento, o que fazemos? A gente informa o síndico, vai no CREA, pede uma RT e faz o engenheiro, claro, emite uma RT, a gente informa o síndico e vai ter. Não, lá não. Lá é a província, né? Lá não é a cidade, é a província. Você vai lá no ajuntamento, informa a sua reforma. Eles vão observar que tipo de reforma você vai fazer. Se ele disser que você pode fazer aquela reforma, ok, você vai fazer. Se ele disser que não dá para fazer, acabou. Não tem o que se fazer. Então, é tudo muito padronizado. Questão de nivelamento de calçada. Você não vai encontrar... A acessibilidade, né? A acessibilidade é fantástica. Os portadores de necessidades especiais têm livre acesso a parque, a hospital, a praça, a cafeteria, a comércio, tudo. A cidade foi projetada, né? Exato. A cidade foi projetada para... Na verdade, a legislação ela é extremamente... cumprida. Rigorosa e ela é cumprida nesse aspecto. Interessante, né? Se o nosso país tivesse exatamente isso, né? Quando você fosse fazer qualquer reforma, não seria o síndico que fosse aprovar, porque o síndico ele não tem competência para isso. O síndico não tem o conhecimento técnico. Ele não tem conhecimento técnico. Isso me encantou. Exatamente. Então, se a gente tivesse, como é que se diz? Vamos dizer assim, um CREA atuante realmente nesse ponto... E com projetos nessa situação, né, dessa questão, para levar para o legislativo e criar uma lei ou mudar o Código Civil, gente, seria maravilhoso, porque a gente teria realmente uma segurança de que qualquer reforma ali só seria feita e aprovada se o pessoal lá
que tem o projeto, a prefeitura... Então, Tiago, fala para ela da questão de barulho que você vai ficar encantada. Ah, meu pai. Fala aí. Só pontuando, essa função seria mais ou menos do poder público, do poder público, município, né? isso. O CREA, eu não vou entrar nesse mérito porque é uma entidade de classe, ele está ali para monetizar e ver a questão das profissões. Então, Mas quando eu falo CREA, é porque assim, se ele com o poder público se unir a alguns advogados e levar isso a um patamar maior, há uma possibilidade de mudança. Né? Porque ele é um poder de se classe, o legislativo querendo ou não. pudesse, na verdade, em conjunto com essas entidades, exatamente. fazer legislação que valesse a pena. Que valesse a pena. Eu acredito que algum dia a gente avance a esse gente ponto, chegue, porque né? potencial não nos falta. Com certeza. Né? e aí, em que momento estamos atrasados aqui no Brasil? E muito atrasado. Questão de educação, bom senso, você está entendendo? Responsabilidades. Eu falo isso dos condôminos, tá? Sim. Primeiro, o síndico lá ele só fica 6 meses. O presidente ele só fica na frente daquele condomínio por 6 meses. Automaticamente, depois, tem que sair e entrar um outro morador. Tiago, tem essa questão da administradora? Tem. Você está entendendo? Mas só que é um trabalho bem básico, como deveria ser. É uma gestão para a área comum. Você está entendendo? O que é que você me fala? O lixo aqui, eu particularmente, eu defendo a bandeira que todo condômino seja responsável pelo lixo que você produz, pelo lixo que produz. E daí leve na lixeira que o condomínio disponibiliza ou leve na matriz, certo? Na principal. E acabaria com essa questão de estar fazendo coleta e eu coleto agora e daqui a meia hora você deixa lá no corredor porque, eu não ouvi, não passou, você está entendendo? E fica o dito pelo não dito, aí tem que voltar ao colaborador, tirar da função que ele ia continuar fazendo para voltar para recolher o lixo. Lá, minha amiga, todo mundo é responsável pelo seu lixo. Coleta seletiva funciona regularmente, você está entendendo? Porque daí o poder público lhe dá essa condição, lhe promove isso, você está entendendo? É responsável pelo seu lixo. Tiago, portaria. Como é que funciona? Portaria, interfonezinho, cada um com sua chave. Então, entra e fecha, acabou. Não tem uma outra situação. Limpeza. É o normal, pessoal. É o normal que a gente aprende, tá? Isso. Então, lá se vive o normal, né? Se eu sujo, eu limpo. Então, se eu sujei o hall, eu vou voltar e vou limpar. Se eu joguei um papelzinho, quer dizer, ele já não joga o papelzinho. Você está entendendo? Ou seja, ele é responsável. O condomínio, a estrutura condomínio, simplesmente vai um faxineiro, que é uma faxina, uma vez por semana. E pasme, Cida. Mantém impecável a limpeza. Impecável, gente. Você está entendendo? Então, assim, na nossa realidade, o auxiliar de serviços gerais nos ajuda, né? O condômino acha que porque está pagando, não, vamos fazer a coleta e tal, mas aquele período, aqueles 2 colaboradores ou ele tem várias outras funções. Isso. E quando a gente tira ele para fazer um serviço desse que leva mais ou menos 1 hora. Isso, diminui esse tempo de serviço, né? Mas como São assim? 2 horas a menos por dia só coletando lixo. Mas aí assim, quem decide são os condôminos em assembleia, é o padrão que eles querem e a gente tá só para acatar. Mas assim, é um mundo, você tá entendendo, de se viver, um mundo de normalidade, que realmente tem o choque, né? São 11 anos aí andando em condomínio, entrando e saindo, né? Lidando com não sei quantas unidades aí, e a gente chega e vive o normal, tá? Aí uma coisa... A doutora lá ia passar fome. A doutora lá ia ter que fazer transição de carreira. Mas eu soube que você lavou muito prata. Não. Aí são os bastidores. Aí isso aí é o desvio de função, tá? Do ASG para o zelador, né? Que daí ninguém nunca me pagou os 20% do desvio. Como assim? Não, depois a gente entra nos detalhes. Inadimplência, 0. Não tem. Inadimplência, 0. Eu lembro de uma campanha no início da pandemia que eu fiz para Pague Seu Condomínio, dizendo, pessoal, você gostaria de chegar no local e o seu condomínio está sujo, o seu visitante chegar, não ter um material de limpeza para deixar limpo, ou seja, uma campanha de incentivo e mostrando ao condômino para onde que vai a cota de condomínio, né? Então, lá eles têm essa consciência que a cota de condomínio, nesse valor da cota condominial lá, está empregado vários outros serviços.
Você está serviços, entendendo? isso. Então, assim, inadimplência zero. E daí o sistema financeiro da Espanha já não tem o boleto. Né? Não é por boleto, é por sequestro, é pelo IBAN. Então, débito em conta, vai lá, sequestra o valor e já está, já resolveu. Entendeu? Demandas para o advogado, o condominialista, zero. Execução de cotas, não. A gente poderia tratar outras situações entre... Seria mais mediação de conflitos. Vamos falar de mediação de conflitos. Uma figura do mediador. Porque, inclusive, o presidente... a minha vizinha Cida está fazendo barulho. Polícia. Você não vai ligar para o síndico. Você não vai ligar para o presidente. Você não vai interfonar para o presidente. Sonho, né? Então, assim, tudo é o órgão competente. Vou falar do parceirinho do nosso parceiro. Aquele cachorrinho que latia o dia todo, 24 horas. Nós tínhamos uma vizinha que tinha lá, aqui a gente já tem essa questão do animal. E lá fora é muito forte. É comum você ver as famílias com 2, 3 animais. É muito comum. Então, no piso que morávamos, né? Eles chamam piso. Nossa vizinha, ela tinha 2 cachorros. E tinha um Era o Jack. Apelidado por Tiago, porque o cachorro latia de noite, 24 horas, não sei não. Era Tiago, tortura. quando veio aqui no Brasil, ele ligou, e aí, o cachorrinho, rapaz, cadê que eu tô com saudade do latido do cachorro? Foi. Então, assim, e aí nós conversamos com a proprietária do apartamento, que éramos inquilinos, então nós conversamos, olha, fulana, estamos sendo bastante incomodados, esse cachorrinho então ela imediatamente, ela já tinha o contato da vizinha, ela, olha, tá acontecendo isso e isso. Aí ela disse, olha, eu já avisei, se persistir, pode acionar a polícia. Não era para eu avisar o síndico, sabe? Então, é muito, muito sério. Questão da estrutura em si, é o seguro, o seguro do condomínio, não é o presidente quem aciona, é você, morador, porque o seguro, teve... Claro, pela polícia. Vazamento, nós tivemos um problema no chuveiro da banheira, na duchinha da banheira. E aí a gente informou para ela, olha, acredito que está tendo... Enfim, quebrou lá. Aí ela, não, é só acionar o seguro aqui, o seguro vai. Pode ser quinta-feira? Pode. Então, mas assim... aí no seguro da unidade, na verdade. Isso, seguro da unidade. Toda unidade tem seguro. Tem que ter o seguro. Que, no caso, não é uma rotina nem um padrão dos condôminos aqui no país, né? Porque, assim, se todos soubessem a vantagem... Só tem o seguro do financiamento. Se todos soubessem a importância de ter o seguro na sua unidade... Tudo é muito prático. E não é caro. A gente está falando de 20, 25 reais um seguro para um residencial. Não é caro. Tanto que a gente teve até um programa aqui a respeito disso, né? Então, não faz sentido você não ter o seguro na sua unidade. Tá? Compensa muito. E assim, o que você paga já as 2 manutenções que você tem no ano do ar-condicionado já pagou 3 vezes o valor do seguro. É verdade. Né? Então, eu mesmo não deixo de ter um seguro em casa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Toda essa parte lá, a questão de... quando saímos, estava tendo a manutenção de fachada. Então, eles entram na varanda, eles fazem toda a parte externa. Eu fiz um vídeo fascinante. Então, tudo, eles só fazem a comunicação, olha, vai ter, então ele pede para você isola essas janelas daqui da varanda e a porta da varanda, porque vamos fazer o serviço, eles cobrem, faz todo, aí quando conclui, vai levar tantos dias para secar, mas na próxima semana já pode, aí deu a previsão na quarta-feira, né? Como viajamos na terça, aí informamos, na quarta-feira, quer dizer... É fantástico. Muito organizado. Muito organizado. É o ideal, assim. É o normal. Contando. Hoje, com a vivência que a gente tem, claro, tem defeitos muito, gente. A gente está falando dos pontos positivos, porque tem muita questão burocrática de documentação, que nós estamos bem avançados em termos do digital. Uhum. Né? Eles têm uma questão, por exemplo, de um controle de avisos de eventos naturais, tempestades, ondas de calor. Você recebe no seu celular, já se programa. Toda essa parte você é avisada com bastante antecedência. Então, tem um controle e uma preocupação muito, muito, muito bom. Mas, por exemplo, tem situações que você tem que ir ao ajuntamento
pegar por escrito e depois você vai no outro órgão e você agenda e vai lá na SEM. É assim, tem coisas que ainda são... que o Brasil está muito à frente. Uma pergunta que não quer calar, até para a gente encerrar o programa hoje, né? Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo, né? Tiago, Nádia, o que vocês, nesse período, encontraram lá que a gente consegue trazer e implantar como pioneiro aqui no nosso país? Aqui, pelo menos, em Maceió. Pioneiro? Como pioneiro... Não vejo o que seria pioneiro. Não. Veja, porque você chegar num condomínio, encontrar esse condomínio limpo. E aí, eu não vou nem para os condomínios de grande porte, mas eu pegar condomínios de até 50 unidades, né? Uma única torre, como era o piso que convivíamos. Então, tudo funcionar com limpeza de uma semana, sem portaria, sem zelador. Eu vejo que daqui a alguns anos a gente pode alcançar isso aqui no nossa... Não vou falar a nível de Brasil, mas vou falar a nível de Maceió. Talvez aqui em Maceió a gente alcance, mas por hora eu ainda não vejo. Essa conscientização. Então, Cida, o que falta para a gente é a conscientização, porque muitas vezes... Do próprio condômino. Porque às vezes eu não quero reconhecer a minha falha e quero justificar a minha falha com o erro da Cida. Mas a Cida fez tal coisa. Eu botei o carro ali porque a Cida botou em tal canto. A Cida botou o carro dela na minha vaga, o que é que eu faço? Tranco o portão. Querer justificar um erro com o outro. Um erro com o outro. Lá não. Lá está errado, ponto e acabou. E porque você errou, eu não vou errar também não. E você vai pagar pelo seu erro. E outra, não é a pessoa do síndico. A gente não tem registro de violência contra o presidente. Não tem esse registro. Aqui a gente tem. Aqui o síndico tem situações que o síndico não pode nem dar bom dia, que ele já é agredido fisicamente. Isso. Quer dizer, é coagido em assembleia. Existem síndicos e profissionais. Eu não estou aqui dizendo que o síndico é o pobre injustiçado, mas há situações que o síndico está sendo desrespeitado, tanto moralmente quanto na sua integridade física. E a gente não pode fechar os olhos. Então, eu não vejo que a gente poderia... Está crescendo o pessoal de não querer ser síndico do condomínio, um síndico orgânico, né? Cada vez mais aqui. Hoje eu não vejo que a gente poderia trazer da vivência de Palência, deixando bem claro, falar da Espanha, pegar a nossa experiência de 6 meses e abranger toda a Espanha, apesar que conhecemos 18 cidades, não tem como. Agora. E assim, a realidade praticamente era muito igual em todas as cidades. Ou seja, o nível de consciência, o nível de educação, o nível de responsabilidade, eles estão anos-luz, né, mantendo o normal. Podemos dizer que é um país bem civilizado. Mas é porque, assim, né? Cida, nós temos 500 anos. Quanto tempo tem a Espanha? Mais, 500 e poucos anos de Brasil. 500 e poucos anos de Brasil, tá? Mas assim, Europa... Vai lá, o pessoal Espanha, que está assistindo Portugal. Aí, que é o pessoal do Contra que eleva nosso Ibope. Eita, não, a doutora Nádia disse que mais de 500 anos. Sim, não, porque ela tá me chamando de chata aqui, porque eu falei um pouco mais. Aí vai dizer, não, a doutora Nádia falou que o Brasil só tem 500 anos, ela está desatualizada, né? Exato. Não, o que eu tô falando é que, assim, por isso que eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos evoluir para isso, para essa organização, mas a gente também tem que ter a consciência que eles estão há anos-luz vivendo na nossa normal. frente, vivendo o normal, e que eles já cresceram com essa mentalidade e foram mantendo. Muito rigoroso, a questão da legislação funciona, cumpre, as pessoas cumprem, não tô de patinete, não vai andar com capacete, não tem isso não, aqueles patinetes elétricos, tem que ter capacete, quer dizer, todo mundo anda com capacete, todo mundo para na faixa. Funciona, porque lá tem os controles. Na cidade, nós morávamos numa principal e era 30 e 50. Se passasse, a multa chega lá. Chega e pronto. Não tem. Eu vou pagar quando eu quero. Não, você vai pagar no vencimento que ele deu. Porque se você pagar no vencimento, você tem um desconto de 50%. Se você passar do vencimento, é juros, multa. E a penalidade da sua carteira, habilitação, ela sai de 2 para 7 pontos. E lá só são 15 pontos. São poucos pontos. Então, quer dizer, você não tem como não fazer. Porque senão você vai ficar meio que ilhado, sem poder circular dentro da sua própria cidade. Circular, eu falo, sem acesso a diversas situações, tá? Andar, transitar, vai, minha gente. Mas assim, você vai ficar poldado, né? De várias situações. Você vai perder
acesso a diversas situações que aquele ajuntamento, aquela província te proporciona pela sua irresponsabilidade. Então, você vai pagar drasticamente aquilo. Uma prova que como a funciona. questão de incêndio? De incêndio. Vamos lá, eu vou voltar. Para você ver como funciona. Se um carro te pega na faixa de pedestre, ele vai te indenizar e ele tá mais do que frito, ele tá torrado. Agora, se o carro te pega fora da faixa, se você atravessa fora da faixa e o carro te pega, pode ter certeza que você que tá frita. Não tem esse negócio não, você pode ficar toda latanhada, quebrada, mas você vai indenizar o conserto do carro do cidadão e indenizar o cidadão, porque o erro foi você que gerou a situação, entendeu? E todos têm a consciência, né, Tiago? Criança, idoso, o costume brasileiro de parar e dizer, não, pode passar, né? Até a gente se habituar a isso, vai passando. Ninguém passa. Não, porque normalmente, do que Nádia falou agora, eu particularmente, a gente, tá? Pelo menos gosta muito de parar para deixar o pedestre passar, mesmo a gente vendo que o pedestre está no local errado, fora da faixa, você tá entendendo? E daí, quando eu parava, o pessoal, não, passe você. Passe você. A preferência é sua. Você tá entendendo? Por quê? Eles também já vivem com medo das indenizações. Você tá entendendo? Um caso muito real, validando a fala de Nádia, dizer que funciona o sistema. Um comerciante, tá, do prédio comercial que vivíamos, tinha um café. Ao lado, né, do prédio comercial. Ao lado. E daí, em um dia de fúria dele, tá, ele foi levar um café na mesa e o cliente falou que o café estava ruim. Ele simplesmente, errado, foi e agrediu o cliente. Não passa nada. Da queda da mesa, o cliente fraturou o punho, alguma coisa do tipo. 3 anos depois, estávamos lá, saiu a condenação do comerciante. Qual foi a condenação? 8 anos de reclusão, sistema fechado, preso, presídio, durante 8 meses, desculpa. 8 meses. Mais uma indenização de 10 mil euros. Só. Cara, e ainda isso funciona. No trâmite do processo, cirurgia, medicamento, tudo do cliente foi custeado por ele. E daí? Então, sim, funciona. Funciona. Mas uma fala de Nádia, tá? Você já está querendo terminar. Uma fala de Nádia que volta muito para condomínio, né? Fachada, manutenção. O condomínio fazendo a manutenção da fachada lá, que a gente faz aqui. A varanda, a sacada, certo? É de responsabilidade lá do condomínio. No meu entendimento, quando me perguntam, o meu entendimento, a minha visão é o que é fachada? Tudo que é visto de fora. Tudo que você vê de fora para dentro é considerado fachada. Então, se eu estou vendo a parede do apartamento recuada, a parede da varanda por dentro, se eu estou vendo, ela é fachada. Isso. Se o teto da varanda infiltrou alguma coisa, estourou, é fachada. Então, lá, de fato, essa situação que Nádia falou, que a empresa isola tal, todo o acabamento, para fazer o quê? A manutenção da fachada. Não é do condomínio. É do condomínio, você está entendendo? E funciona assim... Não, cara, a gente ficou encantado. Lindo. Assim, as coisas boas, realmente, a gente tenta trazer dentro do possível, claro, porque encanta, né? Mas eu acredito que essa conscientização da responsabilidade de cada adquirente, de cada condômino, acho que ainda vai levar um certo tempo, porque é mais cômodo para mim apontar o erro da Cida ou justificar o erro da Cida para amenizar o meu erro do que, de fato, reconhecer, poxa, realmente, síndico, eu estou errado, desculpe, pode mandar a notificação. Você não tem isso. Rapaz, senti muita falta lá, sabe de quê? Pague seu condomínio. Lima Soluções Prediais. Sim, da Procelg. Procelg. Sim. E Live Portaria Remota. Olha, Live Portaria Remota, sucesso. Lima Soluções já estava atuando lá. Sim. Eita, Procelg. Procelg lá, não sei não se ia se criar não. Porque seria como a
A imobiliária. É a imobiliária. É a imobiliária. Lá é a figura. Você não tem uma administradora de condomínio. Você vai ter a imobiliária, a finca que cuida da gestão do condomínio. E que, inclusive, faz os aluguéis, os Isso. contratos e tudo mais. Apague seu condomínio, tinha fechado as portas. Da adimplência. Porque já resgata da conta, não tem como. Procuramos um estúdio, nível de estravo, 0. Zero. 0. Se não, vou procurar umas síndicas aqui e tal. 0 Não tem síndicas. síndica. Que é isso? Então, O que é que eu tinha para fazer? Só me restava... Passear, né? Não, lavar a louça. Mas lembrando, Tiago, que quando num condomínio, tem alguns condomínios que o estatuto, que não é convenção, o estatuto, ele diz que cada unidade tem que ser síndico ao menos uma vez, né? Cada 6 meses tem que rodar alguém. É isso. E aí, quando todos se recusam, aí pode vir a figura do administrador. Que ele vai funcionar como administrador, que seria essa finca, vai ser administrador e presidente. Entendi. Legal. Bom, pessoal, a gente conversou aqui com Nádia, conversou com o Tiago, só um pouquinho sobre tudo que eles viram lá na Espanha, nesse período de 6 meses lá. E vocês viram quanta coisa foi, né? Mas a gente tem muito para falar, mas a gente vai falar isso nos próximos programas, porque a gente já está com a hora aqui ultrapassando, apertadinha, mas a gente agradece a vocês que ficaram com a gente até esse momento, aos nossos patrocinadores que o Tiago acabou de falar, a Procelg, a Live Portaria Remota, a Lima Soluções Prediais, Apague Seu Condomínio e... Tem mais alguém? Nesse momento. Você que está aí assistindo, que precisa patrocinar a gente também, ok? Até mais, pessoal. Grande abraço, Tiago, Nádia. Até o próximo programa. Até breve. Segue a pauta. Tchau. Safe Condo, acesso identificado à garagem. Safe Condo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servipa.